Saúdo a todos os irmãos e irmãs com a maravilhosa graça e com a paz que excede todo entendimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta hora, eu convido a você que está aí na sua casa, assistindo esse culto e cultuando ao nosso Deus, para refletir agora que nós estaremos prestando um culto de reverência e de adoração àquele que merece toda a nossa concentração e toda a nossa alegria, nosso vigor, a nossa força. Ele é merecedor. Ao som do prelúdio, vamos estar colocando os nossos corações, as nossas vidas diante dele, para prestarmos um culto com excelência ao nosso Deus, que merece todo o nosso louvor. Amém. Convido a todos vocês agora a estarmos lendo juntos a passagem bíblica que está em Atos capítulo 4, versículo 32 e 33. Vamos ler todos juntos em uníssono Atos capítulo 4, versículo 32 e 33, que diz assim: Da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. E assim a igreja crescia em graça, a igreja crescia em amor, e assim a nossa igreja irá crescer nessa unidade. Em meio a toda diversidade, a toda diferença, nós temos um só Deus, um somente é o nosso Pai, e um somente é o nosso Senhor Jesus, que nos liga até a Deus. Vamos cantar unidade e diversidade. Multidão dos que creram, era só o coração e alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Poder, curas, milagres de Deus, sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram,
há só o coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Amém. E assim a nossa alma canta ao Senhor. Nós temos muito mais do que 10.000 razões para louvar. Só o fato de sermos salvos da ira do nosso Senhor, que foi derramada sobre Jesus Cristo. Nós temos a eternidade para dar graças. Então nós temos infinitas razões para dar graças, para cantar ao Senhor. Vamos cantar 10.000 razões. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. O sol raiou, novo dia chegou, um novo tempo de louvor. E seja o que for, o que estiver à frente, eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. Tu és amor, sempre paciente. Tu és fiel, grande é o seu coração. Por tua bondade eu seguirei cantando 10.000 razões pra te adorar. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. E quando enfim se findar o dia e eu sem forças não puder suportar, ainda assim minha alma seguirá cantando por 10.000 anos e por muito mais. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei.
Deus, muito obrigado, porque nós podemos te louvar sempre. Muito obrigado por Cristo Jesus, que quando rasgou aquele véu, nós conseguimos o livre acesso para entrar na tua presença e te adorar em espírito e em verdade, Pai. Nós te damos graça, nós te louvamos, porque tu és maravilhoso, mesmo sendo nós quem somos, mesmo sendo nós mesmo nós não merecendo esse teu grande amor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor em Salmo 95, versículos 7 e 8a. Salmo 95, versículos 7 e 8a diz: Porque Ele é o nosso Deus, e nós, o povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Infelizmente, quando nós pecamos, nós endurecemos os nossos corações. Nós não ouvimos a voz de Deus, porque Ele fala por meio da sua palavra. E quando nós pecamos, nós desobedecemos a sua palavra. Vamos refletir agora nesse momento nas nossas vidas, porque Ele nos chama. Ele tem um ídio para nós. Ele tem um chamado para nós. Vamos refletir, pensar na sua presença e pedir perdão a Ele por aquilo que nós fazemos que não lhe agrada. Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos em primeiro lugar, porque o Senhor é um Deus perdoador. O Senhor é misericordioso, e as tuas misericórdias vão a cada manhã. Nós colocamos diante de ti os nossos corações e nós dizemos: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, porque nós ouvimos a tua voz. A tua palavra fala conosco e toca nos nossos corações. Nós estamos ouvindo o Senhor chamar e nós queremos te obedecer. Somos um vaso quebrado. Restaura-nos, purifica-nos, transforma-nos e usa-nos conforme o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Vamos assim cantar o hino 478 do Inário para o Culto Cristão. Tua voz escuto a convocar. Tua voz escuto a convocar-me, pronto estou e vou te obedecer. Nesta senda vou seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Minha vida quebra, molda e usa. Quero ser um vaso em tuas mãos, que também eu seja como espelho, refletindo sempre o teu padrão. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Amém. Glória ao nosso Deus, que Ele nos recebe e nos usa segundo a sua vontade. Vamos orar agora, intercedendo ao nosso Deus pelos pedidos dos nossos boletins
e coloca diante do nosso Deus qualquer ansiedade, qualquer angústia, porque Ele ouve e Ele te dá a paz. Vou pedir para a irmã Cristiane, ela vai orar para a gente, intercedendo ao Senhor, o nosso Deus, para que Ele ouça, atenda o nosso clamor. Senhor, queremos entregar diante da Tua presença, ó Pai, todos os pedidos que estão no nosso boletim, Senhor, que Tu possas estar abençoando os enfermos, curando, Pai, também abrindo portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Esteja, Senhor, alcançando a Tua igreja e abençoando, Pai, neste momento. Também em especial, Senhor, eu quero te pedir em favor da família do irmão Valderino, Pai, que está contigo hoje na glória, que Tu estejas consolando cada familiar, sua esposa, seus filhos, netos, noras. Ó Pai, tenha misericórdia, Senhor, desta família, traga o consolo para eles, ó Pai. Nós te pedimos e agradecemos, ó Pai, por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais uma vez o hino 478 do Inário para o Culto Cristão. O hino 433 do Inário para o Culto Cristão. Usa, Senhor. Trabalhar por Jesus, por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto neste mundo eu viver. Usa, Senhor, todo meu ser para teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Tudo consagro a ti. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por este culto. Nós te agradecemos porque o Senhor usa as nossas vidas para a tua glória, para proclamar o teu evangelho, Senhor. Nós te agradecemos pela vida do irmão Valderino, que tanto dedicou o seu trabalho, a sua vida em favor do teu evangelho, Senhor. Nós te damos graça porque hoje ele está contigo e que um dia nós estaremos todos juntos aí na tua glória, festejando e celebrando eternamente a vida eterna em Cristo Jesus. Nós pedimos agora que o Senhor esteja abençoando os nossos corações para que a gente possa receber a tua mensagem, que o Senhor esteja usando o irmão Alencar, que o Senhor esteja através dele trazendo as mensagens aos nossos corações, que nós possamos ser quebrados por Ti e transformados. É no nome de Jesus que nós a Ti oramos e agradecemos. Amém. O nosso irmão Alencar Silveira Neto vai trazer a mensagem aos nossos corações. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida e abençoando as nossas vidas. Amém. Meu muito bom dia a todos. Nós estamos aqui no templo da nossa igreja. Estamos somente com a equipe de serviço de culto e equipe de gravação. E fazemos isso por amor. Estamos aqui sim
com todos os protocolos, seguindo todos os protocolos e desejosos cada vez mais de que em seguida possamos estar juntos novamente. Mas agora podemos assim, dessa maneira, ainda que distantes, tendo esse tempo junto com vocês, junto com o Espírito de Deus, para louvarmos a Deus. Meu nome é Alencar Silveira Neto, como o irmão já disse. Quem não me conhece, eu sou membro desta igreja desde o final do ano passado. Sou esposo da Joyce, pai do Pedro Estevão, de 9 anos, e pai do Victor Benoni, de 5 anos. Nós viemos para cá com um coração missionário. O pastor Tiago Matias e a liderança da igreja nos convidaram para trabalhar com os adolescentes nesse ano de 2021. Nós oramos e entendemos que o Senhor estava nos dirigindo para isso, como uma oportunidade missionária. Nós já passamos, eu e minha família, por tantas viagens missionárias, e dessa vez entendemos que na nossa cidade, nós somos daqui, somos de Porto Alegre, era uma oportunidade para servirmos ao Senhor. Nós trabalhamos por muito tempo, servimos por muito tempo na Igreja Batista do Cristal. Então, entendemos hoje que é a vontade do Senhor que estejamos aqui servindo essa igreja também. Que Deus nos abençoe. Nós estaremos hoje refletindo na palavra do Senhor, tentando ajudar o pastor Tiago aí, que está no seu período de férias, e ele tem tratado, assim a igreja trouxe a sua mensagem, nos valores da igreja, e também no tema de compartilhando graça e misericórdia. O pastor já passou sobre preparação do evangelho, compartilhando misericórdia e graça com a pregação do evangelho, também compartilhando misericórdia e graça através do pastoreio, e hoje eu gostaria de iniciar esse tema sobre compartilhemos graça e misericórdia através do preparo. A título de introdução, eu gostaria que nós estivéssemos relembrando um pouco sobre essas palavras, graça e misericórdia. Temos no na Enciclopédia da Bíblia e Teologia do Champlin, graça. Essa palavra possui muitos significados. É uma palavra realmente que pode ser usada para muitas, mas dentro da teologia cristã, a graça veio a indicar o favor divino, gratuitamente oferecido com base na missão de Cristo, recebida através da confiança humana, através da fé na palavra de Cristo. A misericórdia e a graça divinas são dadas aos homens sobre o fundamento da missão de Cristo, recebidas pela fé. Graça, eu gosto muito quando nós usamos também aquele mais conhecido, favor imerecido. Ou seja, algo que nós não temos merecimento, que nós recebemos sem fazermos algo por aquilo, mas totalmente de graça, sem custo nenhum. Na verdade, o custo foi pago por Jesus. Misericórdia, diz esse mesmo autor, Champlin, a misericórdia é o ato de tratar um ofensor com menor rigor do que ele merece. Trata-se do ato de não aplicar um castigo merecido. Aí nós vemos que agora a pessoa merecia algo que não era bom, um castigo, mas ela não é tratada assim. Mas também envolve, misericórdia, a ideia de dar a alguém algo que não merece, ou seja, merecia algo, um castigo, merecia algo ruim, no entanto, ela não recebe isso. Pode-se referir-se a atos de caridade ou de cura. Aqui é importante, também aponta para o ato de aliviar o sofrimento, inteiramente à parte da questão do mérito, de novo, não por merecimento pessoal. Por conseguinte,
Ainda diz o autor: a misericórdia pode indicar benevolência, benignidade, bênção, clemência, compaixão e favor. Ainda dentro desse conceito, desse significado de misericórdia, diz o autor: a misericórdia é uma atitude. É bom entender essa palavra, misericórdia, como uma ação, uma atitude de compaixão e de benevolência ativa e graciosa, expressa mediante o perdão calorosamente conferido a um malfeitor. É dado a alguém que não merece, ou melhor, alguém que merecia um castigo, algo ruim. Mas a misericórdia troca isso com o perdão. É evidente, ainda diz o autor, que a misericórdia combina um forte elemento emocional, usualmente identificado com a compaixão, a piedade ou o amor. Essa palavra amor tem muito a ver com misericórdia. Só realmente alguém que ama muito pode ter essa atitude de misericórdia. Compaixão, piedade ou amor, com alguma demonstração prática de gentileza ou bondade, em resposta à condição ou às necessidades do objeto da misericórdia. Dois conceitos de um doutor em teologia, filosofia, que nos ajudam a entender o que nós estamos tendo como o nosso tema do ano. Compartilhemos graça e misericórdia com o preparo. O texto que eu gostaria de usar essa manhã está lá em Lucas, capítulo 3, versículos de 1 a 14. E eu te convido, aí em casa eu te convido, aqui na nossa igreja, no nosso templo, a abrirmos no livro de Lucas e fazermos a leitura. Lucas, capítulo 3, versículos de 1 a 14. Estou lendo na versão Almeida Contemporânea. Diz assim a palavra do Senhor: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Versículo 3: percorreu ele toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão de pecados, conforme o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos acidentados se aplanarão, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Dizia João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está prestes a vir? O versículo 8 diz: produzi frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos Abraão por pai. Pois eu vos digo, dizia João, que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então a multidão perguntava: que faremos, pois? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Chegaram também uns cobradores de impostos para serem batizados, e lhe perguntaram: mestre, que devemos fazer?
Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o que está estipulado. Então uns soldados lhe perguntaram: e nós, o que faremos? Ele lhes disse: a ninguém trateis mal, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, Deus querido, eis aqui nossas vidas para prestarmos este culto ao Senhor. Eu clamo a Ti para que continue usando, e que essa palavra, essa mensagem que vem do Teu coração, chegue a cada coração que está assistindo, aqui presencialmente e através do YouTube, Pai, em nome de Jesus, que Tu nos abençoe. Amém. Amém, queridos? O que nós vamos tratar nesta manhã diz o seguinte: como a igreja poderá se preparar para compartilhar graça e misericórdia? Eu pensei em muitos textos, a Bíblia é recheada de textos, de histórias. Poderíamos pensar em José, que tão habilmente interpretou os sonhos de Faraó, e naquela interpretação, Faraó lhe perguntou: quem poderia nos ajudar? E ele tinha um plano, vindo do Senhor, e disse: Faraó, faça assim, faça dessa maneira, e Faraó o colocou sobre todos. Poderíamos pensar em Neemias, que foi até o rei, temerosamente, e disse do amor que tinha pela sua terra, que estava em ruínas, e o rei ouviu e disse: vá, faça, e ele teve um plano, e ele preparou o povo, porque durante muitos dias, eles faziam a obra, levantavam os muros, preparavam a cidade, e trabalhavam com armas na mão. Mas para a igreja se preparar, para compartilhar graça e misericórdia, o Senhor colocou no meu coração essa mensagem de João Batista. E o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês, de como a igreja poderá compartilhar graça e misericórdia, através do preparo, é pregando a palavra de Deus. Nós podemos ver no versículo 3, que diz que ele percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão de pecados. João Batista pregava a palavra de Deus. E mais, no versículo 4, o evangelista Lucas nos chama a atenção que essa mensagem já estava escrita, conforme está escrito no livro do profeta Isaías. Isso me faz pensar que para compartilharmos graça e misericórdia, nós devemos estar preparados com a palavra do Senhor, com a palavra de Deus. Irmãos, todo culto que nós fazemos, nós temos mensagem, e assim deve o ser. É o centro, é o principal, para que as vidas possam ser convertidas. A mensagem do Senhor vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Deus. Para compartilharmos graça e misericórdia, temos que ter a palavra do Senhor, a pregação. Toda a reunião, ela deve estar também centrada na palavra de Deus. Mas qualquer reunião, nós temos que ter esse foco, que a palavra de Deus vai nos dirigir, quando nós nos reunirmos. Toda atividade que nós fizermos como igreja, deve ter a mensagem, a palavra, a pregação do Evangelho, porque se nós não tivermos a pregação no nosso coração, centrada na vida desta igreja, provavelmente nós não estaremos preparados para compartilhar graça e misericórdia. Por isso que eu digo, para que nós possamos ter na nossa igreja graça e misericórdia, nós devemos estar preparados com a pregação da palavra do Senhor. O segundo ponto que me fez refletir nessa mensagem de João Batista, e que nos ajuda a entender como a igreja poderá se preparar para compartilhar graça e misericórdia, é não fugindo de casos difíceis. O versículo de número
7, diz que João pregava e dizia à multidão: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? E se nós olharmos no texto de Mateus, diz que essa palavra foi dirigida a publicanos e fariseus. Fariseus eram aqueles religiosos, aqueles que se orgulhavam do que tinham, do que faziam pelo Senhor, pela igreja, não a igreja, mas pela religião judaica. Vejam, queridos, essa mensagem de quem vos ensinou a fugir da ira divina tem a ver com religiosos. Para nós compartilharmos graça e misericórdia, nós temos que estar preparados, não fugindo de casos difíceis, porque era isso que aqueles religiosos faziam. Quando chegava algum caso difícil, eles simplesmente ignoravam. A igreja não pode fazer isso, porque graça e misericórdia, como nós vimos lá no início, naqueles conceitos, é para atender ofensas. Graça e misericórdia é para ajudar a pessoas que estão quebradas e malditas. Graça e misericórdia é para perdoar pecados. A igreja preparada no Senhor, a igreja preparada para compartilhar graça e misericórdia, ela não foge de casos difíceis. Deixa eu tentar ilustrar um pouco isso. Acho que a maioria de nós lembra de algumas campanhas missionárias atrás, quando foi mostrado do caso da bruxa da Cracolândia. Aquele episódio foi fantástico, foi chamou tanto a atenção que inclusive a imprensa, se eu não me engano foi o programa do Fantástico, mas a imprensa foi divulgar aquilo, porque uma mulher de seus 60 anos, eu não me lembro bem a idade dela, mas ela já tinha muitos anos de vida, ela passou a maior parte de sua vida na prisão, porque ela havia se entregado ao crack. Era uma dependente química, ela já estava com a sua vida totalmente perdida, ela estava novamente de volta à sociedade, após ter cumprido a sua pena, mas novamente entregue à dependência química, no meio da Cracolândia, vivia lá. Ela era tão, como eu posso dizer, tão sofrida na sua vida, que as pessoas olhavam para ela e diziam que ela era como uma bruxa. Somente por alguém, aquele ministério que a Igreja Batista tem, a Cristolândia, aqueles missionários chamados amarelinhos, quando eles estiveram lá, o testemunho dessa mulher era de que uma jovem vestida com as nossas camisetas chegou até ela e deu um abraço nela. Irmãos, um abraço foi suficiente para quebrar aquela mulher. A mensagem do Evangelho chegou naquele coração através de um abraço. Vocês conseguem perceber isso? O normal de uma igreja de religiosos seria não tratar com esses. Imagina alguém entrar numa igreja cheirando mal. A gente sabe que esses que se entregam ao crack, eles têm realmente uma atitude agressiva. Mas aquela cristã, aquela serva do Senhor, não teve nenhum receio de usar de graça e misericórdia e abraçar. Aquela mulher foi transformada. Aquela mulher hoje é uma missionária pregando a palavra do Senhor, totalmente modificada. A bruxa da Cracolândia hoje é uma serva do Senhor, porque a igreja do Senhor não teve receio de fugir desse caso difícil, de enfrentar o crack, de levar a mensagem até lá. Mas eu conheço também o caso de um bandido, que depois de 29 anos de prisão, ele se converteu, cumpriu a sua pena, e ao invés de simplesmente sair da prisão e aproveitar sua liberdade, ele foi chamado pelo Senhor para voltar à prisão. Que coração é esse, irmãos?
transformado pelo Senhor, e que foi de novo voltar àquele lugar de tanto sofrimento, para que outros pudessem ouvir também da mensagem do Evangelho que um dia chegou ao seu coração. Mas essa mensagem só chegou ao coração daquele homem enquanto apenado, enquanto presidiário, porque a igreja enfrentou esse caso difícil. Quem vai levar a mensagem aos apenados? Um trabalho da igreja chegou até ele, ao coração daquele homem. É por isso que uma igreja preparada, uma igreja que se prepara para compartilhar graça e misericórdia, não foge de casos difíceis. Eu poderia dizer mais, o trabalho com os adolescentes. Quantas vezes nós vemos aqueles que vêm com cabelos diferentes, piercings, né? Outras coisas diferentes, tatuagens, e muitas vezes nós ficamos, puxa, como vamos trabalhar com eles? Irmãos, temos que enfrentar casos difíceis. Skatistas, surfistas, que muitas vezes eram deixados de lado. Hoje a igreja tem condições, tem olhar para esses casos que parecem difíceis, mas que depois, quando recebem a mensagem do Evangelho, são transformados. A igreja não pode evitar casos difíceis. Ela tem realmente que buscar se preparar para compartilhar graça e misericórdia. Terceiro ponto, que a igreja poderá se preparar para compartilhar graça e misericórdia, é produzir frutos dignos de arrependimento. Pastor e doutor Russell Shedd dizia, fez uma anotação numa Bíblia de estudo que eu peguei, dizia que são frutos de arrependimento o reconhecimento da responsabilidade pessoal, como no versículo 8, produzi frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos Abraão por pai, pois eu vos digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Responsabilidade pessoal. O segundo fruto de arrependimento, que o Dr. Shedd nos diz, a prontidão para as boas obras. O versículo é o 9. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. A prontidão para boas obras é outra forma de um fruto de arrependimento. O terceiro, a partilha com os necessitados. O versículo 11 nos diz, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver alimento, faça-o da mesma maneira. O quarto ponto, segundo o Dr. Shedd, a honestidade. O versículo 13 fala da resposta que João Batista deu à pergunta, não cobreis mais do que está estipulado. Falava aos publicanos, que eram os cobradores de impostos. E por fim, diz o Dr. Shedd, a mansidão, a verdade e o contentamento no versículo 14. Então os soldados lhe perguntaram, e nós o que faremos? E João lhes disse, a ninguém trateis mal, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário. A igreja vai se preparar para compartilhar graça e misericórdia, se ela estiver produzindo frutos de arrependimento. Para encerrarmos, irmãos, eu gostaria que nós pudéssemos aplicar isso. João Batista, que foi aquele que testemunhou, Jesus testemunhou pessoalmente sobre ele, disse que de mulher ele era o maior dos profetas. Ele está levando essa palavra, e ele, em resposta às multidões, deu conselhos práticos. E eu gostaria que, nesse final, nós pudéssemos refletir nesses conselhos práticos. Nós pudéssemos entender como a nossa igreja poderá se preparar para compartilhar
graça e misericórdia. No versículo 11, João nos disse que repartir roupas e comida com quem não tem. Isso é muito prático. Isso são ações que nós poderíamos ter. Como a nossa igreja pode se preparar? Eu refleti um pouco no nosso projeto que nós temos da quarentena solidária. Irmãos, no momento mais difícil que a nossa geração já enfrentou, onde nós tivemos que ficar fechados em casa, onde empresas, postos de trabalhos, pessoas perdendo seus empregos, e a igreja abriu um projeto para alimentar moradores de rua. Eu fiquei imaginando quantos voluntários têm vindo aqui, quantos irmãos em Cristo têm se voluntariado para esse trabalho. Nós damos graças a Deus por aqueles que têm participado, mas talvez o Espírito Santo esteja tocando outras pessoas para também contribuir com esse ministério, talvez expandir esse ministério. Eu lembro que nessa semana a Assembleia Legislativa trocou o seu presidente, e o discurso do novo presidente da Assembleia foi um discurso de esperança, porque ele disse que a vacina está chegando, alguns já estão sendo vacinados e outros serão. Esse talvez seja o caminho. Foi um discurso de esperança, porque a economia vai retomar. E ele disse que lá no Parlamento Gaúcho eles enfrentariam projetos com pautas sociais para ajudar a retomada da economia. Mas eu fiquei pensando, quanto tempo será que vai levar para que uma pessoa que perdeu seu emprego possa adquirir um novo emprego? Quanto tempo será que vai levar para que um empreendedor que tinha o seu negócio, fechou o seu negócio por dívidas, vai poder retomar o seu negócio? Irmãos, talvez, e sendo otimista, nós tenhamos que levar esse projeto de ajudar aos necessitados um pouco mais. Será que a igreja estará preparada? É uma forma de compartilhar misericórdia e graça num projeto como esse. E eu pergunto, talvez mais individualmente, será que algum de nós não teria condições de fazer uma faxina no seu guarda-roupa, de verificar roupas que não estão mais servindo, que há muito tempo não são usadas e que estão em boas condições? Vejam como isso é algo prático. Era isso que João estava falando. Olhe para você mesmo, como você pode ajudar. Aquele que tem 2 túnicas, passe uma para aquele que está precisando. Aquele que tem comida suficiente para si e que vai guardar um pouco, compartilhe com outro. Ao invés de comer 2 pratos, talvez poderíamos pensar assim, compartilhe com alguém que tem fome, um dos pratos. João foi muito prático na mensagem que ele deu, e nós podemos também ser. No versículo 13, João nos fala em honestidade em relação ao dinheiro. Ele estava falando aos cobradores de impostos, aqueles que tinham condição de serem honestos, mas que muitas vezes não eram, se aproveitavam do seu próprio povo. Era o caso de Mateus, era um cobrador de impostos judeu, mas ele trabalhava para Roma. E João Batista está dizendo, sejam honestos. E de novo, essa é uma questão muito prática. Talvez nem todos nós sejamos servidores públicos para poder dizer, vou ser honesto nas cobranças que eu tenho que fazer. Mas com certeza, nós pagamos impostos. E eu refleti, será que nós também não podemos ser honestos quando pagamos nossos impostos? Eu fiquei refletindo, será que alguma vez alguém, um crente, já mentiu no seu imposto de renda? Essa é a mensagem que João Batista está trazendo. Como você pode fazer diferença? Para tentar ilustrar, eu lembrei de um caso. Eu fazia ajudava
minha sogra ajudei uma vez, e outras pessoas, meu pai também, quando precisou de algum contrato para a compra de um imóvel. E eu lembro que algumas questões que chegavam em alguns desses contratos era: Alencar, essa pessoa está pedindo, o comprador está pedindo para que nós acertemos o preço num valor, mas no contrato coloquemos outro valor. Isso está certo? Eu refleti juridicamente naquela questão e eu me dei conta que o que estava se tentando fazer ali era, de certa forma, burlar o imposto. Porque pagando um valor superior, mas botando num recibo um valor inferior, tu estava, na verdade, pagando menos para o fisco. Será que isso está correto? Será que é essa atitude que nós devemos ter? Eu lembro que conversei com algumas pessoas que estavam fazendo esse contrato, e algumas pensavam assim, ou diziam: mas todos fazem isso. Vocês percebem a mensagem de João Batista? Ele está dizendo: todos fazem isso, mas vocês sejam honestos na questão do dinheiro. Ser verdadeiro, diz o versículo 14, e eu quero refletir com vocês nesse versículo, porque ser verdadeiro, ele diz no versículo 14: a ninguém trateis mal, não deis denúncia falsa. Irmãos, a melhor maneira de nós como igreja refletirmos é pensarmos aquilo que nós estamos ouvindo, como nós temos passado adiante. Estou falando sobre fofoca. É tão comum as pessoas ouvirem alguma coisa e compartilharem uma mensagem que não é verdadeira. João Batista está dizendo para aquelas pessoas: não falem falsidades. Será que nós não podemos olhar para nós mesmos, para a nossa igreja, e refletirmos como podemos ser diferentes nisso? Como podemos falar a verdade e somente a verdade? Misericórdia e graça da boca de um cristão preparado é não levar falsas mensagens adiante, é não fazermos fofoca, é não nos entregarmos a isso. E por fim, o contentamento, também no versículo 14, quando João diz para os soldados: contentai-vos com o vosso salário. Essa mensagem para hoje, eu poderia dizer que é muito forte. E eu pergunto para nós, me incluo nisso: você é feliz? Será que eu sou feliz com aquilo que eu tenho? Nós vivemos num mundo consumista. Nós vivemos rodeados, somos bombardeados por propagandas que nos dizem que nós sempre temos que comprar mais e mudarmos e sermos cada dia melhor. Não podemos ficar com aquilo que nós temos. E João Batista está dizendo: contentem-se com o vosso salário, sejam felizes com aquilo que vocês têm. Não estou dizendo que nós temos que simplesmente deixar as coisas envelhecerem. É óbvio que em alguns momentos nós precisamos trocar, mas eu falo desse sentimento consumista. Será que isso consome o nosso coração? Ou será que nós podemos fazer como João Batista disse: contentem-se? Eu pergunto: você já orou sobre isso? Você já orou se realmente a sua atitude tem sido de alguém que está contente com aquilo que tem? Ou será que esse descontentamento está te atrapalhando a tua vida espiritual? Irmãos, para encerrar, eu gostaria de citar a reflexão que fez o pastor Tiago no boletim da nossa igreja. Cito a parte final: concluo dizendo que é tempo de se preparar. Não adianta ter boa vontade, é preciso estar preparado para compartilhar aquilo que Jesus tem colocado em suas mãos. Disciplina é fundamental. Invista um tempo no seu dia para ler, estudar e orar. Servir a Deus é um grande privilégio que exige a preparação
constante. Igreja, prepare-se. E nessa preparação, nós estaremos então afiados, estaremos desenvoltos para compartilhar misericórdia e graça. Que Deus nos abençoe. Obrigado, irmão Alencar, pela mensagem. Graças a Deus por esse momento de edificação para as nossas vidas. Que a gente possa ouvir isso e fazer o que Cristo nos mandou. Vamos cantar o hino 465 do Inário para o Culto Cristão, Crer e Observar. Em Jesus confiar, suas leis observar, é trilhar um caminho de paz, satisfeitos guardar o que Ele ordena, alegria perene nos traz. Crer ao andarmos com Deus, recebemos dos céus direção e conforto sem par, nem tristeza, nem dor, nem a prova maior poderão nossa fé abalar. E observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Inefável prazer é Jesus conhecer e ser crente zeloso e leal, sua voz sempre ouvir, suas ordens cumprir, é ter bênção constante e real. E observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com todo fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua presença sentir. E observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Amém. Oremos. Nosso Deus, muito obrigado por mais este culto. Muito obrigado pela mensagem que foi pregada aqui. E que a tua graça, a tua comunhão, a consolação do teu Santo Espírito seja com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Com o pós-lúdio, estamos despedidos.